Tem algo que eu gosto muito de explicar para as pessoas que chegam até mim dizendo que elas sentem que elas são negativas demais, que elas não conseguem ver as coisas com a positividade das outras pessoas. Eu já escutei algumas vezes o relato de pessoas dizendo que se sentem atormentadas por lembranças de momentos ruins que elas viveram e elas sentem que elas são incapazes de se livrar disso tudo. De tanto ouvir isso, eu passei a gostar de explicar para as pessoas algo que para mim foi muito transformador aprender e ver na prática, no meu processo terapêutico, que tudo isso, na verdade, tem uma razão de ser assim. E é muito mais comum do que as pessoas costumam imaginar. Olá, eu sou Maria Carolina, estudante de psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos lá no Instagram. E como eu contei aqui na introdução do vídeo, hoje eu vou explicar para vocês um conceito que, particularmente, quando eu descobri, foi assim, transformador. Eu demorei algum tempo para chegar nesse conceito, justamente porque a gente tem ali uma certa trilha quando a gente está aprendendo a psicologia. Mas entender isso foi algo assim muito transformador, não só para as pessoas que passaram a me compartilhar esse tipo de relato, mas também para os meus relatos pessoais, as histórias que eu mesma me contava. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso cérebro ele é resultado de uma evolução. Nós somos seres humanos, somos mamíferos, a gente está sim ali parte dos animais e como todos eles a gente tem uma evolução dos nossos órgãos que resultam ali nos nossos comportamentos e emoções. Por isso que dentro da psicologia evolucionista a gente vai estudar o que a gente chama de bad weather brain. Isso seria o cérebro do tempo ruim. O cérebro do tempo ruim é ali como a gente chama esse resquício comportamental de como o nosso cérebro age. Justamente porque ele já passou por muitos períodos de tempo ruim. E aqui nós estamos falando períodos de tempo ruim mesmo. Estamos falando ali dos primeiros seres humanos que pisaram nessa terra e como eles tinham que lidar com situações completamente desesperadoras em termos de sobrevivência. Quando a gente pega a função da ansiedade, e se você ainda não assistiu o vídeo, eu tenho aqui um vídeo completinho explicando tintim por tintim dessa emoção. Quando a gente pega essa ansiedade, a gente consegue ver que, na verdade, ela está nos preparando para um perigo. O que acontece é que nós temos uma trajetória da evolução dentro da nossa cabeça que mostra que perigos acontecem com muita frequência e que quando eles acontecem, a gente precisa estar muito bem preparado. Caso contrário, a gente não sobrevive. Ou ao menos, era isso que os seres humanos pensavam lá na pré-história. Se a gente pega essa ansiedade, a gente transporta ela para esse período da pré-história, a gente vê que se eles não tivessem esse sinal de alerta de que algo de ruim poderia acontecer com eles, muito provavelmente eles não teriam sobrevivido e se reproduzido para a gente chegar até onde nós estamos hoje. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque quando a gente pega essa função primária ali da ansiedade, essa forma como o nosso cérebro tem naturalmente de reagir às situações, a gente consegue justificar porque que hoje ele faz questão de ter esse viés negativo e de guardar todas essas situações ruins. É uma forma que o nosso cérebro encontrou de tentar nos alertar que elas podem se repetir e que a gente precisa estar pronto. Se o nosso cérebro fica guardando as coisas apenas boas, ele nunca vai chegar a ter realmente um preparo para uma situação de uma calamidade. Por isso que eu sempre gosto de dizer que no fim do dia, a sua ansiedade é sua amiga, ela está tentando te proteger. O problema é que ela está tentando te proteger em excesso, e carinho em excesso também prejudica. Ok, Ma, eu entendi tudo isso, mas agora o que eu faço? A gente tenta compensar. A gente não precisa ficar trabalhando no nosso cérebro, cuidado com as emoções ruins, com as lembranças ruins. Isso ele já sabe fazer muito, muito bem. O que a gente precisa fazer é treinar um olhar também positivo, para que a gente tenha mais equilíbrio na nossa cabeça. É por isso que eu gosto sempre de recomendar um exercício que eu já falei aqui, já falei lá no meu Instagram, inclusive se você não me acompanha lá, o meu arroba é psi.macarolina, que eu também aplico no meu dia a dia e que eu adoro, que é o exercício de você anotar ao final do dia 3 coisas que deram certo e, mais importante ainda, o porquê que elas deram certo. Quando eu falo desse exercício, eu sempre gosto de lembrar que essas 3 coisas não precisam ser coisas assim muito legais, não precisam ser momentos realmente muito fora da sua rotina. O objetivo é realmente você conseguir anotar momentos em que você se sentiu bem. Podem ser os mais simples possíveis e por que você se sentiu bem naqueles momentos. Conforme você vai repetindo isso, você vai treinando o seu cérebro
para te colocar mais vezes nessa situação, justamente porque ele sabe que ali você vai se sentir seguro e amparado. E isso é uma ferramenta poderosíssima contra o nosso cérebro no tempo ruim. Se você for como eu, você pode sofrer no começo desse exercício justamente porque você vai se esquecer de fazê-lo. Eu tive esse problema por alguns meses da minha vida e o que me ajudou muito, já vou deixar aqui a dica para vocês, é sempre deixar o caderninho junto com o meu despertador ou no local onde eu carregava meu celular. Assim, quando eu ia dormir, eu ia programar o despertador ou colocar meu celular para carregar, eu já me lembrava de fazer isso e já deixava assim, o caderninho com a caneta ali para não ter erro. Como eu compartilhei aqui, eu tenho o meu Instagram, @psi.pacarolina, em que eu estou ativa falando sobre como eu lido com a minha ansiedade e sobre tudo que eu estou ali estudando e aplicando no meu dia a dia continuamente. Você pode me acompanhar lá para conhecer mais do meu trabalho.